amados irmãos, e vamos continuar a adorar o Senhor com o hino 300 da nossa harpa cristã. A nossa esperança é a vinda de Jesus. Aleluia! Jesus se veio do céu em glória, Ele veio boa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é a sua vida. O reino de Deus nos buscar, nós aguardamos.
senti teu coração batendo por nossa nação. Angústia e dor não haverá quando tua glória alcançar. Não há temor, minha esperança está em ti, Senhor. Confiando estou, seguindo em direção ao teu amor. Não há temor, minha esperança está em ti, Senhor. Confiando estou, seguindo em direção ao teu Eu quero aproveitar hoje um pouco desse tempo da vida de vocês, antes apresentar a igreja. Nós temos muitos visitantes, mas entre nós está o pastor Otoniel Fernandes de Oliveira. Ele vem de Fortaleza, ele é pastor e vem de Fortaleza. Onde está meu irmão? Por favor, fique em pé. Por favor, meu irmão, tenha um assentozinho aqui para o senhor, se o senhor quiser. E temos também o pastor Cláudio Rufino, já bem conhecido de todos nós. Ele vem do Rio de Janeiro, é um escritor e um conferencista, e está nos dando o prazer da sua visita hoje. Eu gostaria de saber quantos mais visitantes estão aqui. Coloque-se em pé para que nós possamos saudá-los com muita alegria, porque essa é a casa de vocês, essa é a igreja mãe, é o lar. Pode ficar em pé, os que nos visitam há mais destes aqui. Pode ficar em pé e dê com a mão, a multidão é muito grande para a gente poder ver você. Eu quero saber se a igreja quer receber esses nossos queridos irmãos, se quer
receber com alegria, brada e bem alto: bem-vindos na paz do Senhor. Que coisa boa, que coisa boa, que maravilha. Olha só, isso, em cada lugar que está aí. Meu irmão pastor, se quiser, pode estar aqui. Eu quero pedir a atenção de vocês, antes que a gente entre na parte da festa da oração, para algo muito importante, que eu quero começar pedindo vídeo sobre a nossa revista. Por favor, soltem o vídeo. Chegou a nova revista da Escola Dominical com o tema Santificação e História da Assembleia de Deus. São 13 lições bíblicas que vão trazer mais conhecimento a respeito da Palavra de Deus e da história da sua igreja. Baixe o aplicativo nas versões para Android ou iOS. Adquira sua revista da Escola Dominical ligando 91 3110 2400 ou acesse educaçãocristãcontinuada.com.br. Eu quero falar um pouquinho acerca das nossas manhãs de domingo. Eu quero crer que todos vocês, e essa é a maior oportunidade, é o culto, o único culto na semana da Assembleia de Deus em Belém do Pará, completa, é aqui, segunda-feira. Todos os cultos na semana, inclusive no Templo Central, são os cultos com aquela congregação local. A única chance que nós temos de dar uma expressão grande de corpo de Cristo é aqui, segunda-feira. E eu acho que nenhum de nós, nessa cidade, deve deixar de ter essa experiência insubstituível, fantástica, de estar junto com a igreja toda em Belém cultuando a Deus. É diferente, Deus tem um propósito diferente quando nós todos nos juntamos nesse lugar. E eu quero admirar vocês que aqui estão. A gente aqui é meio maluco, né? Nas outras cidades o culto é terça-feira, segunda é o dia de descanso. Aqui a gente emenda, é sábado, domingo, segunda, se der, terça-feira a gente toma um pouco de descanso. Foi assim desde Daniel Berg e Gunnar Wingre, e nós não criamos coragem de modificar. Então eu quero agradecer a Deus a vida de todos vocês, começando pelos líderes da igreja, mulheres, todos que estão aqui, nesse movimento de Deus que tem aumentado cada vez mais aqui. E eu quero que você convide outros para estar aqui e que ninguém passe sem ter a chance de ver a força e a pujança da igreja. De vez em quando eu encontro uma porção de pessoas da nossa igreja que dá a paz do Senhor, pastor Samuel. Eu digo a paz do Senhor, e ele diz para mim assim: eu nunca lhe vi, me dá uma bruta de uma tristeza. Eu pergunto assim para ele: o senhor é membro da Assembleia de Deus em Belém? Ele disse: sou. Mas o senhor nunca foi lá onde eu estou. E eu pergunto: de qual templo? Aí ele diz o templo. Eu digo: e o seu pastor nunca lhe convidou para vir no culto da igreja, onde a gente se encontra sem nenhum erro toda segunda-feira? Você veja só que injustiça a gente causa para um crente quando a gente não traz para ele o senso de corpo de Cristo. E o crente imagina, você imagina só, a igreja está crescendo, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ninguém cresce mais para que o pastor possa ir a todos os templos, ou nós vamos crescer o tanto que Deus quiser que cresça, ainda que o pastor não possa ir a todos os templos. Qual é a decisão nossa? Nós tomamos uma decisão. A decisão é: vamos crescer o tanto que for necessário, abrir um tanto de igreja que for, ainda que o pastor da igreja, o que preside a igreja, não tenha tempo de vir aqui. Deus não limitou a presença do pastor da igreja lá para a gente não crescer. Agora, todos têm o direito de prestar um culto e conhecer a igreja toda. E todos têm o direito, se quiserem, não é porque eu sou pastor presentemente na igreja em Belém, mas de conhecer o pastor, de ouvir o pastor, de estar com o pastor, de conhecer quem é o pastor.
E nós temos uma saída infalível. Qual é? Segunda-feira, você pode ficar no templo, pode ter todos os cultos, se não puder ir domingo. Se for domingo de manhã, estou lá no templo central, dando aula, estudando escola dominical, à noite também. Segunda-feira, não tem dúvida, estou aqui. Nós nos abraçaremos. Então é muito curioso isso. Mas estamos fazendo uma grande obra já. Já está diminuindo bastante. Os irmãos que chegam e dizem: ô pastor, que bom. O pastor lá me convidou para a gente estar no culto da Assembleia de Deus em Belém, segunda-feira no centenário. Pode ir 20, 30 mil pessoas, tudo. E eu agora já estou conhecendo quem é o pastor da igreja em Belém, quem é o meu pastor. Isso é muito interessante. Esse é um movimento de Deus que nós não devemos perder. Nós não devemos parar. Nenhum de nós é obrigado. Os líderes são convocados, mas a igreja nem precisa obrigar. É só o líder tocar trombeta dizendo: culto da Assembleia de Deus em Belém, o maior culto da igreja, segunda-feira, vamos lá. Todo mundo pode ir, não prendam as pessoas, pode ir. Se descobrir que tem um irmão ou irmã que não tem condições, ou não está com muito interesse, ou não tem condições econômicas, convida, faz uma pequena caravana e diga: meu irmão, quantas vezes o senhor já foi? Quantos cultos o senhor? Não, eu nunca fui, é muito longe, eu nunca me animei. Anime esse irmão e diga: mas o senhor não vai morrer sem antes passar por um culto e conhecer a igreja toda. Ver as irmãs cantando numa multidão, conhecer o coral de pastores cantando, receber bênção de Deus, fazer a marcha da oração, a festa da oração, o fogo da oração, receber a palavra de Deus, o avivamento do Senhor. Não deixe ninguém sem ter essa chance. Anotem, isso é um movimento de Deus. E nós entendemos tanto isso que nós cancelamos tudo que é reunião que temos. Olhe só o valor de estar aqui. Nós cancelamos reunião de ministério, reunião todas, porque nossa reunião é no culto. Começa pelo culto. Não tem nada que substitua o culto. Não tem nada que substitua o culto da igreja em Belém. Depois, se a gente tiver algum assunto, alguém avisa aqui que em seguida vai ter uma reunião de meia hora aqui atrás, ou 15 minutos, ou 40. A gente resolve os problemas, desde que a importância seja dada primeiro ao nosso culto a Deus, como estamos aqui. Isso é um movimento de Deus que não vai diminuir, não vai parar. É tão importante que nós estamos sugerindo os pastores que estão à frente de templo, que por acaso tenham algum impedimento de vir ao culto segunda-feira à noite. Se o impedimento for transitório, passageiro, que pega a esposa ou o melhor pastor que tiver ao seu lado e faça dele o pastor do culto de segunda-feira, para animar e acompanhar a igreja para o culto de segunda-feira. Se for transitório, enquanto ele está terminando algum estudo, enquanto ele tira um plantão de trabalho. Se por um acaso o pastor que está à frente de um dos quase 600 templos da igreja não puder vir ao culto de segunda-feira, ou não tiver interesse, nós já sugerimos que ele peça licença e deixe um pastor que possa vir e tenha interesse e venha para esse lugar onde nós somos forjados por Deus, trabalhados por Deus, e onde nós recebemos a voz de comando para conduzir o rebanho de Deus à cidade de Belém. Olha a importância disto. Isto é sério, absolutamente sério. Existe um outro movimento de Deus nesse tempo, que é o movimento de domingo pela manhã nas nossas igrejas. Vocês já ouviram falar? Quem aqui já ouviu falar do culto da família com escola dominical? Levante o braço. Quem já ouviu falar do culto da família com escola dominical? Muita gente. Eu quero parabenizar. Eu sempre acreditei que quem vem segunda-feira aqui é porque sabe o que quer, é porque está bem informado, não quer ficar alienado. O que é isso? Nós descobrimos que o domingo pela manhã na igreja estava diminuindo de importância. Cada vez menos pessoas indo à casa de Deus. E a gente insistindo na escola dominical por escola dominical. E dizendo que
a gente ficava satisfeito com 10%, com 15%, com 20%, quando muito, 30% da igreja indo adorar a Deus e estudar sua palavra domingo pela manhã. Nós não acreditamos em dia santo, nós não acreditamos. Mas tem alguma coisa acerca do domingo que a gente entende que demonstra um pouco da atenção. Vamos começar. Primeira questão. O Senhor Jesus, quando ensinou a sua igreja daquele tempo, o maior e mais importante sermão, no meu entender, do começo da igreja, o sermão da bem-aventurança, no começo da igreja, para mim, o sermão que tem mais ensino para a vida prática do crente até do que o sermão das últimas coisas, no capítulo 24. Você pode até gostar das últimas coisas, mas se não fizer o que ele ensinou no sermão do Monte das Oliveiras e da bem-aventurança, não vai chegar lá em cima, não vai chegar nos últimos dias. E ali, ele olhou para a vida das pessoas e ele percebeu que as pessoas estavam cansadas, correndo muito. E ele observou que as pessoas corriam por algumas razões. Primeira, corriam porque estavam com medo de não ter o que comer, passar fome. Segundo, corriam, trabalhavam muito porque estavam com receio de não poder ter vestimenta, o que vestir, um exemplo de status social. E estavam aflitos com tudo isso, e ele pegou e resolveu usar um estágio do culto, como eu estou usando aqui, para dizer: mas por que vocês estão assim? Vocês estão correndo muito. Vocês não sabem que a vida de vocês vale mais do que o alimento? Que quem fez essa vida bonita, esse corpo, valoriza vocês, cuida de vocês. Vocês não olham os pássaros do céu? Eles não correm como vocês, não ficam doentes demais como vocês. E eles comem, são bonitos, eles não estocam comida, eles não plantam comida, e eu cuido deles, e são muitos. E é verdade. Eu quando vejo pássaros, eu quando olho para o mar e vejo tanto de peixe, nenhum deles tem armazém, estoque nenhum, e todos eles são bonitos, brilhosos, graciosos e gordos, eu fico dizendo, como Jesus disse: se eu cuido do pássaro, cuido da baleia, cuido do peixe, cuido do filhote que vocês comem, será que vocês não valem mais do que esse peixe, essa piramutaba? E depois ele disse: vocês trabalham muito porque vocês querem se vestir muito bem. E ele não criticou por isso, ele criticou o erro da prioridade na vida. Ele disse assim: vão no jardim, olha os lírios do campo, de manhã eles nascem, a meio-dia eles murcham, não são bonitos? Não tem uma pessoa no mundo, nem Salomão, nem as misses do mundo, nem as top models do mundo se veste tão bonito como eles. E quem veste? Foi eu que fiz as cores, a beleza. Se essa flor, que de manhã não existe, nasce e meio-dia seca, ela é bonita, se veste, nasce todo dia, vocês não valem mais do que uma flor dessa, que se pisa, que murcha? Será que eu não vou cuidar de vocês? Aí o Senhor disse uma coisa: vou dar para vocês um segredo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Acrescentadas quer dizer supridas. Supridas quer dizer arrumadas no seu devido lugar. Acrescentado quer dizer as demais coisas não faltarão. As demais coisas terão o seu devido valor, mas só se vocês derem em primeiro lugar valor ao reino de Deus. Então, em termos práticos, nós dizemos que domingo é o primeiro dia da semana, não dizemos? Tá bom, então o que é que a gente vai fazer com domingo pela manhã? Se é o primeiro dia, se é o momento mais importante, nós vamos fazer todas as outras coisas, ou vamos começar corretamente uma semana dizendo que nós vamos dar o primeiro lugar às coisas de Deus,
ao reino de Deus, veja que eu não estou falando de dia santo, não. Eu estou falando de consciência de vida. Eu estou falando de arrumar a vida de modo prático e não só de boca. Ora, se Jesus disse que o primeiro lugar é Ele, que tal a gente pegar domingo pela manhã, as primeiras horas da semana, o início da semana, e dizer: esse domingo eu vou dedicar ao meu Senhor a primeira coisa, o seu reino, porque as demais coisas Ele vai me ajudar. Que tal? Se Ele disse isso, é porque Ele atenta para quem faz isso. E se Ele disse isso, é porque Ele recompensa quem faz isso. E se Ele disse isso, é porque Ele leva a sério quem leva a sério isso, inclusive a igreja que leva a sério isso. E nós deixamos morrer de tal modo que, se a gente não fizer alguma coisa, a maioria das igrejas estão fechando domingo pela manhã. Ou vai o resto. 4 gatos pingados vão domingo pela manhã. E domingo da manhã vai servir para outra coisa. Vai servir para lazer, vai servir para dormir, vai servir para ir para o banho. Não tem nada de errado nisso, me perdoe. Vai servir para o esporte, vai servir para a academia. Pode fazer tudo isso, mas não pode colocar em primeiro lugar. Pode amar, como Jesus disse: ame seu próximo, mas ama o Senhor Deus sobre todas as coisas. E nós sentimos, e Deus está fazendo um movimento chamado Culto da Família com Escola Dominical. E os templos estão ficando cheios. E eu espero que você esteja participando disso. Uma preocupação dos irmãos é: pastor, vai acabar e vai diminuir a escola dominical? Nem vai acabar e nem vai diminuir, pelo contrário. O movimento de Deus é para ter mais gente domingo pela manhã. É para a gente descobrir que domingo pela manhã o culto pode ser tão poderoso como domingo à noite, com orquestra, com banda, com coral. É para a gente descobrir que domingo pela manhã é mais fácil trazer a família junto com a gente quando a gente quer, porque à noite o camarada diz: eu estou cansado, amanhã eu vou trabalhar, amanhã não posso, tal. A gente pega o filho, a filha, o neto e ir lá para a igreja. É tão importante que a gente pode dizer, e olhe bem como é que eu estou dizendo, dizer assim: sexta-feira ou sábado, olha aí meus filhos, olha aí meu neto, minha família, amanhã é domingo. Vocês costumam acordar 6 da manhã para ir para o trabalho, 7 da manhã para ir para a escola. Amanhã é domingo, nós vamos dormir meia hora a mais, só precisa acordar 7h30. Durmam e roncam, durmam mais. Domingo é um dia abençoado, durme um pouquinho mais. Segundo lugar, quando acordarem depois de ter dormido um pouquinho mais, porque igreja não é fardo. Igreja não é fardo. Acorda às 5 horas para ir para a igreja. Você está querendo que seu filho nunca mais vá para a igreja. Deixe de ser besta, bobo e atrapalhar a igreja. Diga: durma mais. Segundo, quando acordar, vai ter um mingau de farinha de tapioca pronto, um café para você aqui na mesa. Em seguida, nós, a família toda, vamos dar o primeiro lugar a quem nos criou e nos fez. Nós vamos à igreja durante 1h30. Nós vamos aprender e vamos nos alimentar de tudo que nós precisamos para vencer esse mundo todo. E vamos proteger vocês. E vamos dar para vocês a mesma fé que a gente tem. 1h30 é nosso investimento contra a violência, contra as drogas, contra a corrupção, contra a apostasia, a falta de fé. E a gente pega e vacina a nossa família e dá vitamina para ela começar a semana. E o Senhor do céu dizendo: olha só, esse meu filho, essa minha filha, levando a sério a minha palavra na prática, não só de boca, está pegando o primeiro momento da semana, começando por mim. Então, se ele está fazendo o que eu mandei, eu vou fazer o que eu prometi que vou fazer. Só para começar, eu não vou nem entrar na ideia de que domingo é o dia do Senhor só, porque se eu entrar por isso, eu vou ajudar também aqueles que dizem que sábado é o dia do Senhor. Eu não quero essa discussão. Não é essa discussão. Não é essa discussão. Eu não vou nem dizer que domingo é um dia
que é santo porque não vou a essa discussão. Eu estou dizendo que domingo é o primeiro dia da semana. Aconteceu muita coisa boa no domingo. Jesus ressuscitou, era o dia da igreja. Mas o que eu estou dizendo para você é: nós começamos assim logo. Está sendo um grande movimento de Deus. Então a primeira coisa, dê uma chance para Deus e leve a sua família para o templo. Segundo, pastores, não comece a escola dominical de madrugada, que a criança, o jovem adolescente não vai. Acordar uma criança puxando para ela chegar na igreja, um adolescente enjoado, porque é a hora mais cedo, deixa ele dormir mais. Faz da casa de Deus um lugar aprazível. Puxa essa escola dominical aí para 9 horas, deixa ele dormir mais meia, um pouquinho mais tarde do que o trabalho. Terceiro lugar, não faz escola dominical e culto da família enjoado, chato, como espada, longo e chato. Faz sério. Marca a hora de começar, comece. Se possível, você, pastor, com todo entusiasmo, ensina. E não demora muito. E não enche linguiça. E não fica esperando 5 minutos para um coral se preparar. Faz um culto domingo de manhã igual do domingo à noite, ou melhor, que você vai ver que o povo vem. O povo gosta, o povo vem. E com 1h30 de culto já dá para terminar. 2 horas, os irmãos têm que sair. Gente, meus filhos dormiram mais. Eu fiz café para eles. Fui para a igreja. 10h30 eu já estou indo embora para casa para esquentar. E o almoço não vai atrasar. E a família vai dizer: eu vou para essa igreja, porque eu durmo mais, tomo um bom café, almoço melhor, minha mãe está alegre, meu papai está alegre, e eu vou dar chance para Deus. E sai de lá atraído pelo céu e pela palavra de Deus, porque nós fizemos o culto de Deus ser um culto alegre e interessante. Bota banda, bota coral. A preocupação é: pastor, e o ensino da escola dominical? Tem que existir. É culto da família. Quando a gente diz culto da família, é alegre, coral, banda, louvor, tudo. E tem que ter escola dominical. É como se ele levasse de troco. É só dividir bem o tempo. É só dividir bem o tempo. Nós temos estudado na escola dominical a Bíblia. Eu me alegro. Olha aqui, isso aqui é minha Bíblia. Uma Bíblia. Nesse trimestre, nós estudamos qual livro da Bíblia? Qual livro? Nós estudamos 16 capítulos de Romanos. Atenção. Lá no templo, nós lemos cada capítulo. 9 horas da manhã, antes de qualquer coisa, o professor entra e diz: vamos pegar e vamos ler o capítulo que nós vamos estudar hoje. E nós lemos com a igreja, aqui na Bíblia. Sabe quantos minutos leva para ler um capítulo da Bíblia do tamanho do capítulo de Romanos? 4 minutos. Vai o professor dizer que ensina a Bíblia, ele nunca abre a Bíblia. Ele vai ensinar a revista. Na Assembleia de Deus nós não estudamos a revista, nós estudamos a Bíblia. É escola bíblica. A revista é para ajudar a gente a estudar a Bíblia, mas a Bíblia é que nós estudamos. Então primeiro se lê a Bíblia e depois a gente explica alguma coisa que nós lemos e porventura as pessoas não entenderam. Porque quando a gente lê a Bíblia, metade do que a gente lê o povo já entende, não precisa do professor ficar fazendo besteira ali não. Aí ele lê a Bíblia, o povo lê a Bíblia, já entendeu, mas tem alguma coisa obscura, aí ele vai e pega a revista e diz: olha, esses pontos aqui que são tocados pelo nosso comentarista da revista nos esclarece. Não tem esse negócio de dizer: vou ensinar lição, quero 2 horas, 1 hora. Hoje em dia a ciência diz que quem ouve bem 15 minutos. Depois de 15 minutos já não ouve menos, aprende menos. Então a revista é para ajudar.
E graças a Deus que nós nos esforçamos para ter uma revista boa, para a família, para vocês lerem durante a semana e para ajudar a explicar alguma coisa do texto da Bíblia, mas é a Bíblia que a gente lê. Nós lemos todo o capítulo de Romanos, foi muito bom, mas foi uma bênção. E sabem quantos minutos? 40 minutos. A gente leu todo o capítulo, ensinou tudo que tinha que ensinar na lição. Quando dava 9h40, nós já estávamos entrando num canto com orquestra, com coral, testemunho e uma palavra devocional de alegria para a família e as famílias saindo. Eu quero aproveitar esse culto, que nós estamos iniciando uma nova série de estudos. Vocês já viram aqui, a série de estudo é Santificação e História da Assembleia de Deus. Nós vamos estudar 8 lições acerca de santificação na Bíblia. Não vai ser um livro da Bíblia, é um estudo diferente, mas começa por um capítulo da Bíblia. Escolha, leia. E nós vamos estudar sobre santificação, que a Bíblia diz: segui a paz e a santificação, sem a qual o quê? Sem a qual o quê? Então é um assunto importante, porque é um assunto que sem ele ninguém vai ver Deus. Quem quer ver Deus aqui, levante a mão e diga: eu quero. Então lá vamos nós, domingo pela manhã, abençoar a família com um assunto que nos leva a ver Deus. E quando chegar no mês de junho, que vai ter a festa dos 107 anos da Assembleia de Deus, e aqui pela primeira vez nós vamos ter a convenção da Assembleia de Deus no Brasil. 65 anos depois, pastores de todo o Brasil virão para cá. Nós vamos estudar 4 lições, 5 lições sobre a história da igreja, para os nossos filhos, netos não esquecerem. Não esquecerem o milagre que Deus fez fazendo surgir a nossa igreja. Rápido, bonito. Quero esperar vocês. Vai ser muito legal. Vocês podem adquirir, é barato, compre, papai, mamãe, leia durante a semana, vá para o culto da família já na ponta da língua. Atenção, a revista dos adolescentes é o mesmo tema da revista dos adultos, só a linguagem que é diferente, que é para o papai e a mamãe poder conversar com seu filho sobre o mesmo tema e aprender com ele, ensinar para ele, para unir a família. É uma coisa que não existia, nós estamos fazendo. De vez em quando o adolescente deve estudar no meio da igreja, não só separado lá na sala dele. Igreja separada não é interessante, ok? Nesse trimestre que passou, os adolescentes do Tempo Central foram lá para o templo estudar conosco. E nesses 40 minutos eu ainda dei tempo para um professor de adolescentes lecionar junto comigo, para eles se sentirem igreja. Bonito, igreja. Adolescente hoje é mais maduro às vezes do que o adulto antigamente. E no tempo de Jesus, com 13 anos, o adolescente era adulto religiosamente, responsável por todos os seus atos religiosos há 2000 anos atrás. Como é que hoje a gente quer considerar um adolescente ou uma criança? E retarda o ensinamento para ele. Pergunte dele se ele quer ser criança ou quer ser adulto. Ele vai querer ser adulto. Então, amados, como sempre nesses cultos, eu quero que você saia daqui certo do entusiasmo do que está acontecendo. Não fique de fora. Anime o pastor. Dá certo. Você pode até fazer de outro jeito. No nosso caso, nós estamos fazendo. Começa 9 horas. 10h30, findou. 45 minutos de ensino da Bíblia. 45 minutos de testemunho, música e uma palavra no final para o pessoal sair pipocando de alegria e cheio do Espírito Santo, desejando voltar domingo pela manhã. E está enchendo. E as pessoas estão aprendendo bastante. Então, leia a Bíblia. As pessoas gostam mais da Bíblia do que de revista. Leia um pedaço da Bíblia primeiro, ajuda depois explicando um pouquinho com a revista, faz com alegria. E eu vou terminar
mostrando para vocês uma coisinha só disso. Concluindo o ciclo de estudos que tivemos de Romanos. Coloca aí, por favor. Perdoe que eu não tenho aqui a caneta. Coloca aí para os meus irmãos. Nós estudamos essa carta de Romanos. A carta de Romanos é o livro mais didático, mais sistemático e mais profundo acerca da salvação. Ele é chamado o Evangelho da Salvação. E para não me alongar, porque vocês já estudaram, quem não estudou, vai estudar daqui para frente. O livro de Romanos, esses 16 capítulos que nós lemos, eles tratam de 5 assuntos somente. 5. Tudo que você quiser saber sobre esses 5 assuntos você encontra concentrado aí. Atenção para uma coisa. Todas as epístolas, chamadas cartas na Bíblia, elas começam com uma introdução. E elas terminam com uma bênção. A introdução são os primeiros versículos. Aí você descobre quem é que escreveu, para quem escreveu, de onde escreveu, que assunto é que quer tratar na introdução. Lá na bênção, você vai descobrir saudações que são dadas para os crentes, para os irmãos, e também alguma última instrução. Vai ter a bênção que nós damos, a bênção apostólica, quase todas as epístolas lá no final, é daí que veio. Tá bom? Agora, Romanos, olha o que está escrito aí. Em primeiro lugar, nós estudamos sobre o pecado e sua condenação. Faltou colocar aí, apagaram. Isso está no capítulo de 1 a 3. Quando você quiser ler sobre o pecado e as consequências do pecado, 2 capítulos, vá para esse lugar. É o lugar onde mais trata do pecado e suas consequências. Romanos 1, 2 e um pedaço do terceiro. Em segundo lugar, Romanos trata da salvação, que anula o pecado, perdoa o pecado e nos torna justos. Está no capítulo 3, 4 e 5. Em terceiro lugar, Romanos fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, o processo que pega um incrédulo quando ele aceita Jesus e vai transformando ele num santo, na santidade, e ele se torna cada vez mais parecido com Jesus, até que no dia que Jesus voltar, diz João, nós seremos semelhantes, iguais a Ele, porque nós estamos nos distanciando do pecado e do mundo, estamos nos parecendo e nos aproximando de Jesus. Você vai ler no capítulo 6, 7 e 8. Depois, uma curiosidade sobre os judeus e Israel. Tanta história que contam sobre isso. A briga deles com os árabes, como é que é uma confusão toda. Não se iluda. Pegue a Bíblia e leia no capítulo 9, 10 e 11. Lá está dito que judeu pode ter nascido Jesus de lá, pode ter tido a Bíblia antes, mas para fim de salvação, só é salvo se crer no Evangelho. Não tem prioridade nenhuma. E que Deus não tem compromisso com toda a nação, tem compromisso com os remanescentes que crerem no Messias. Porque ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Então, aqui. E por fim, o livro de Romanos fala dos valores cristãos, da ética, da moral, da sinceridade, da verdade, do bom comportamento, do amor, do respeito a autoridades, de como tratar o irmão mais frágil, o irmão mais bem sucedido, do capítulo 12 até o capítulo de número, na verdade, até o capítulo 15, ok? Então nós terminamos. Daqui para frente não botem a Bíblia
É só pegar e ler isso. E não está aqui, mas se você quiser comparar, nós estudamos nessa coluna aqui, ó. O pecado e sua condenação foi a lição 1, 2 e 3. A salvação e sua justificação foi a lição 4 e a lição 5. Quarto e quinto domingo. Santificação e seu processo foi a lição 6 e a lição 7 da revista. Israel e seus remanescentes foi a lição 8, 9 e 10. A vida cristã e seus valores foi os versos 11, ou a lição 11, 12 e 13 que nós terminamos. Parabéns aos que aproveitaram. Os que não aproveitaram, invistam na família. É domingo de manhã, culto da família com escola dominical. Culto da família com escola dominical. No verso de número capítulo de número 13, verso 11 e 14. Eu findo esse investimento. Hoje é nosso festa da oração, culto da oração. Quero pedir ao coral da região central que se prepare para cantar agora. Para mim não é fácil. É melhor só ouvir testemunhos e pregar sobre avivamento. Mas o Espírito de Deus pediu para eu tratar hoje em respeito ao futuro da família e da igreja. E eu tenho a felicidade de poder tratar com vocês e sei que vocês levarão a bom termo isto, e que nossa igreja crescerá no amor à palavra de Deus. No domingo pela manhã, deverá chegar um dia que domingo pela manhã será o maior culto de nossa igreja. Maior não é porque domingo à noite vai diminuir. Eu luto por duas coisas. Esse culto aqui é o culto da festa da oração. Eu nunca convidei um pregador e nunca convidei um cantor para testar a nossa igreja se oração ainda tem valor e atrai mais do que um pregador e mais do que um cantor. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui. O dia que a oração não atrair a igreja mais do que outra coisa, essa igreja começa a assinar um atestado de óbitos. Fique em pé comigo e vamos ler um pedaço da Bíblia juntos, do livro de Romanos. Em seguida, meus irmãos, o coral da região central de Belém cantam, e nós vamos ouvir. Vai dar tempo a ouvir um testemunho, fazer nossa oferta e sair para a marcha da oração, fogo da oração. Alguém me avisa se a chuva vai permitir. E eu quero ler com vocês Romanos, eu falei, capítulo de número, coloque aí 13. Eu quero ler com vocês o verso 11, 12, 13, 14. Cheque na Bíblia, mas os que quiserem me acompanhar aqui. Eu acho que é um belo resumo do que nós temos de saldo. Vamos lá, juntos. Vamos lá. E digo, juntos, vamos lá. E digo a vós outros que conheceis, já é hora do porque mais perto no princípio cremos. Verso 12. Vai e vem chegando, deixemos das trevas e revistamo-nos das armas da luz. 13. Andemos como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Verso 14. Mas revestivos Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Olha a diferença. Vai alta a noite, lá no Planalto, Brasília, Congresso, na rua, nas facções é noite, mas vai chegando o dia.
deixemos, abandonemos essas obras das trevas e revistamos-nos das obras da luz. Por quê? Porque você sente isso? A nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Por isso, nada disponhais para corrupção, para imoralidade, para droga, para nada disso. Nada disponhais. E esse é nosso grande e abençoado desafio. Mas revestivos de toda a armadura do Senhor, não disponhais para a carne disso tudo. Quantos aqui estão nessa caminhada, querem cada vez mais? Vamos dar um brado de glória a Deus bem forte, vamos lá? Vamos dar um brado de aleluia. Vamos dar um grito, Ele vive! Vamos bater no peito e vamos dizer, conta comigo, Jesus! Aleluia, aleluia, aleluia. Seja louvado o nome do Senhor. Receba cura para a sua enfermidade, receba unção, receba força. O coral pode se preparar, receba poder de Deus. Receba unção para a sua família. Marche, ande, levante-se, seja corajoso. Santo Deus, consome o nosso altar que está sendo preparado, o nosso altar que está sendo, Senhor Deus, edificado, que está sendo consertado, Senhor. Sopra o vento do avivamento na vida, na casa, na família, nas igrejas em Belém do Pará, Senhor. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Essa semana de tantas decisões no Brasil, julgamentos, Senhor, abençoa o Brasil, livra o Brasil, Senhor, da violência, da morte, da corrupção, da droga, da imoralidade, Senhor Deus. E começa por nós. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Amém.